Olá, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho desse fenômeno que assombrou o mundo aí nessa semana, que é o Squeeze Short. Você sabe o que é? Roda a vinheta que eu já volto. Então vamos lá, pessoal, vamos saber o que foi esse Squeeze Short que assombrou o mercado financeiro americano. A empresa GameStop, que é uma empresa de loja física de videogame, ela tem um fundo chamado Fundos Melvin nos Estados Unidos, que ele tinha uma forte posição vendida nessa empresa. Então essa empresa, por exemplo, ela tinha uma ação em agosto de 2020 valendo $4, e nessa semana essa ação ela passou a valer $148. Incrível, né? Então foram 93%. E esse fundo Melvin que recebeu essa invertida, o que foi essa invertida? Um grupo de pessoas, de grupos de investidores, de pessoas físicas, se juntaram aí pela internet, pela rede social, e fizeram uma ação contrária à posição de venda, né? Fizeram uma ação de compra. E quando isso acontece, quando tem uma forte pressão de alta, e o outro lado, ele tem uma posição vendida, quando ele está perdendo essa posição, ele precisa, primeiro, chama mais margem para ele poder garantir que ele vai cobrir aquele prejuízo. E na última fase, começa a soltar as posições, que o fundo já não consegue segurar aquilo, ele começa a soltar as posições. Então, se ele está numa posição vendida, recebeu a invertida para cima, e ele começa a soltar posições, se ele está vendido, ele tem que comprar. Então, isso potencializa ainda mais essa subida. Inclusive, o próprio fundo Melvin dos Estados Unidos teve que ser resgatado por outros dois fundos, para poder complementar essas garantias que teve lá. O prejuízo, pessoal, que eu deixei aqui anotado, foi em torno de 9,3 bilhões. Só na última terça-feira, o prejuízo foi de 5 bilhões. Então, essa ação ela é digna da ação de Robin Hood. Tirou dos grandes para o pequeno. Esse tipo de ação ele é proibido, tá, pessoal? É proibido pela Bolsa. Porém, se vocês perceberem, depois eu vou fazer uma matéria sobre isso, quando tem uma notícia que vai acontecer no mercado, normalmente o mercado ele já precificou isso antes, já tem uma pequena movimentação antes, e quando chega a notícia, realmente aquele movimento já não é tão grande ou pega de surpresa os desavisados. Aí a gente pensa, será que não tem informação privilegiada? A história conta muitos casos aí que sim. Porém, não precisa ninguém falar. Se a gente acompanhar os grandes movimentos e ver ali 30 dias antes o que aconteceu com o papel, você vai ter uma grande surpresa ao analisar. Será que sempre foi coincidência? Bom, enfim. Ontem, como diriam o pessoal aí do Rio de Janeiro, Bangu virou, pessoal. Pessoas físicas saquearam esse grande fundo. E esse fenômeno parece que está virando burburinho aqui no Brasil. Porque ontem a IRBR ela teve uma alta, pessoal, de 15%. Inclusive foi criado na rede social alguns fóruns, alguns canais aí de comunicação, que as pessoas também estão querendo fazer uma forte movimentação de compra na IBR. Os números estão mostrando que alguma coisa aconteceu, subiu 15%. Vamos ver o que vai acontecer no nosso mercado aqui? Será que por aqui o Bangu vai virar? Será que a sardinhada cansou de ser sardinha? Se a gente não tem acesso às informações que ele tem, a gente pode criar outros tipos de informação? Não sabemos. Vamos acompanhar os próximos capítulos e eu vou trazer tudo aqui para você. Até o nosso próximo vídeo.